Fala, inevitável. Falaremos sobre um tipo de preparação extremamente perigosa, né? Extremamente perigosa. E que se você já começou a estudar esse ano, talvez você tenha tendido para esse caminho. Talvez você esteja desviando o teu caminho para o rumo errado. Bom dia, minha amiga, tudo bem? E é extremamente essencial que a gente traga esse assunto aqui hoje, para que você não perca o seu ano de estudos e para que você não perca a tua saúde e tua vida em um ano de estudos, né? Vou trazer um pouquinho aqui para você hoje sobre minhas experiências pessoais, tá? Vou trazer para você aqui hoje um pouquinho de experiência de aluno que tinha passado por um ano anterior de uma preparação de fato predatória e que entrou na mentoria no ano seguinte. E eu, sinceramente, acho que esse é um dos assuntos mais importantes, porque foi isso que mudou, né, a qualidade da minha preparação, foi isso que mudou minha qualidade de vida durante minha preparação, principalmente. Antes da gente começar, aquele aviso que eu venho fazendo nos últimos dias, né, todas essas chaves, todas essas lives, hoje a gente está na nossa 48ª live diária. Isso é uma preparação para algo maior, né, isso é uma preparação para o nosso evento que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, que são as chaves da aprovação, onde a gente vai juntar todas essas chaves e eu vou te ensinar como abrir as portas das maiores residências do Brasil e fazer a casa agora ser tua, né? Agora, Thiago, por que a preparação predatória é uma chave? Por que eu devo prestar atenção nisso no ano de preparação? E a grande importância pela qual você deve prestar atenção em uma coisa como essa no teu ano de preparação é que a tua mente ela precisa estar calibrada para conseguir absorver a informação no dia a dia dos teus estudos, tá? O teu cérebro, ele não é algo que simplesmente é um HD externo, igual aqueles de computador, que você vai passando o que você quiser, a hora que você quiser e o quanto você quiser até encher esse HD, né? Existe uma condição ideal para que as coisas aconteçam, certo? Quando você, por exemplo, vai na academia, né? Existe uma condição ideal para que você consiga puxar um peso no teu treino. Então, você precisa estar descansado, você precisa ter comido, né, ingerido uma quantidade suficiente de carbo para gerar energia para que você puxe aquele ferro. Você precisa estar acostumado de certa forma com aquele arco de movimento para que ele possa ser melhor executado, de forma mais fluida, evitando lesão. Então são todas outras partes envolvidas em um único exercício ali que você faz na academia, mas que são outras partes que articulam para o todo, são as outras partes que permitem com que aquele movimento aconteça não dependendo somente de força. Porque se a gente depende só de força, o que acontece? Se eu não me alimentei bem, eu não vou ter essa força. Se eu não prestei atenção no arco do movimento, provavelmente eu posso me lesionar enquanto eu estou fazendo aquele exercício. Se eu não me preparei o suficiente, se eu não conheci o arco do exercício de fato, vai acontecer a mesma coisa. Se eu não fortalecer a minha lombar antes, talvez eu machuque. O grande ponto é então a gente reconhecer que quando a gente está se preparando numa rotina para o estudo, para a prova de residência médica, não adianta a gente achar que a nossa rotina ela vai ser somente estudos. E mais. Não adianta muitas vezes a gente querer cortar caminho da preparação usando coisas externas para aumentar o nosso foco, para aumentar a nossa disposição, para aumentar a nossa energia, achando que é esse, entre aspas, doping que vai resolver as coisas. Fala, Mi, tudo bem? E por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Se a gente está falando que o teu cérebro, que o teu corpo precisa estar preparado em uma situação, entre aspas, ótima, né? Que ele tem que ter as condições ideais para que ele aprenda o máximo, para que ele consiga focar o máximo. Se a gente está falando que isso tem que estar presente, e se a gente está falando que isso não vai vir do externo, num comprimido, ou em qualquer outra coisa,
A gente começa a perceber que a gente precisa ter certos hábitos, que a gente precisa ter certas rotinas e que a gente não deve ter certos hábitos e não deve ter certas rotinas dentro de uma preparação para que a gente tenha essa condição ideal para o nosso cérebro começar a trabalhar. Mas como assim, Thiago? Explica um pouco melhor que está muito vago. Beleza. Quais são os maiores erros de uma pessoa em uma preparação? E aqui eu quero que você comece a reconhecer. Preparação predatória é aquela preparação que você está caminhando em direção à residência médica, mas está deixando para trás a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, a sua saúde relacional com os teus familiares. Física, mental, espiritual, tudo vai ficando pelo caminho enquanto você busca o objetivo da residência médica. A preparação predatória é quando você precisa abrir mão de você e da sua própria vida em prol de um objetivo. E eu te garanto, se você fizer isso, ele não vai chegar. Mas quais são os maiores erros, então, que fazem as pessoas irem pelo caminho da preparação predatória e que você não pode cometer? O primeiro desses erros, negligenciar o teu sono. Eu vou te dar um exemplo meu próprio, de quando eu estava me preparando para a prova de residência médica. No meu primeiro semestre ali, tá? No meu segundo semestre, na verdade, que eu tinha acabado de me formar da faculdade, e eu tinha mudado de cidade, começado a trabalhar, começado a dar plantão e tal. Eu não tinha plantão fixo, basicamente, então eu precisava ficar variando os horários que eu ia dar o plantão. Isso fazia com que minha rotina fosse uma loucura, né? E eu, na minha inocência, na minha percepção limitada das coisas, achava que para ser aprovado era simplesmente colocar mais esforço, sentar mais horas ali sem nenhuma direção, sem nenhuma estratégia. E o que eu fazia na época era que eu dormia cerca de 4 horas por noite. Eu ia dormir ali por volta de meia-noite, acordava por volta das 4 da manhã. E eu achava que era isso, né? Só que o que acontecia? O que acontecia quando eu fazia isso? Durante o dia eu estava sem foco. Durante o dia eu estava cansado. Durante o dia eu estava estressado. Durante o dia eu não rendia nem no trabalho, nem nos estudos. E existem estudos científicos mostrando que pessoas que passam pela privação de sono não só tem um resultado menor do que quem conseguiu descansar, quem dormiu bem, mas como também tendo um resultado menor, essa pessoa tem a sensação que ela está tendo que se esforçar mais para ter esse resultado menor. Olha que doideira. Se você não dorme bem em um ano de preparação, você não só tem uma pontuação menor, como para pontuar menos, você tem uma percepção que você está se esforçando mais do que o outro. Quem aí já deixou de dormir para estudar para uma prova da faculdade? Sim ou não? Comenta para mim aqui no chat. Quem aí já deixou de dormir para estudar para uma prova da faculdade? Sim ou não? Comenta para mim aqui no chat. Sim ou não? Comenta para mim aqui no chat. Quem aí já deixou de dormir para estudar para uma prova da faculdade? Sim ou não? Comenta para mim aqui no chat. Cara, quando eu tava nos primeiros termos da faculdade, os primeiros 3 ali, depois eu desisti dessa doideira. A gente juntava no pré-prova, né, na casa de um dos amigos, a gente era uns 5 amigos. Aí, ó, a Mo mandou várias vezes. A gente juntava na casa de um dos 5 e virava a noite estudando. Eu sempre fui meio preguiçoso, então chegava ali 4 horas da manhã, eu não conseguia mais ficar não. Mas a galera ficava. E não dá pra fazer isso, tá? Isso é cientificamente comprovado que a restrição de sono, ela não só te tira desempenho, como ela te dá uma percepção de esforço maior do que as pessoas que estão descansando bem. Então, basicamente, você está mais cansado, você se cansa mais para tirar uma pontuação menor. Olha isso. E não só negligenciar o teu sono tira o teu desempenho. Como muitas vezes para fazer isso, você pode recorrer a algumas outras estratégias que
vão tolir ainda mais teu resultado. Sabe o que eu fazia nessa época que eu dormia mal pra caramba? Que eu dormia 4 horas por noite? E aqui eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, porque eu falo dos meus erros para que você aprenda e para que você não erre também. O que eu fazia era que eu tomava remédio para dormir, tomava Zolpidem para dormir meia-noite, e acordava 4 horas da manhã e tomava uma Ritalina. Para conseguir acordar, não tinha dormido. E eu vou te falar o que aconteceu comigo fazendo isso, tá? Comecei a ter crise de ansiedade, comecei a ficar mais estressado, comecei a não conseguir focar mais ainda, porque enquanto o cérebro estava hiperativado, ele não tinha descansado e o foco oscilava. Tudo porque eu tentei trazer de algo externo algo que eu deveria estar trazendo do interno, entendeu? O foco, a atenção, o desempenho que eu buscava tanto, tomando aí comprimido, deveria ter vindo no primeiro lugar de eu descansar bem à noite, de eu conseguir dormir bem à noite. E isso fez mal não só para minha saúde física, mas para minha saúde mental também. Quem aqui conhece alguém da faculdade que já tomou Ritalina, Venvance para estudar para as provas? Comenta para mim aqui no chat. Sim ou não? Quem conhece alguém na faculdade que já tomou Ritalina ou Venvance para estudar para as provas da faculdade? Sim ou não? Comenta aqui no chat. Isso é absurdamente comum, né, no nosso meio. É absurdamente comum no nosso meio. Mas não é só porque é comum que é certo. Na realidade, extremo oposto, né? Se você não tem indicação para fazer isso, várias pessoas aí, ó, Thaís falou. Se você não tem indicação para tomar uma medicação como essa, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu comigo. Crise de ansiedade, ficava estressado, perdi o foco. Tudo porque eu quis depositar no externo algo que eu deveria estar trabalhando no dia a dia, algo que deveria vir do interno. Eu caí nesse erro porque eu estava desesperado. Porque ninguém nunca tinha parado para bater esse papo comigo, entendeu? Porque tudo que eu ouvia das pessoas era: não, faz isso, aumenta a atenção, pá, você fica super focado. Besteira. Se você não tem indicação, besteira. Tá? E é por reconhecer a importância que eu vejo, se eu tivesse tido esse papo lá atrás, talvez eu não tivesse passado por isso, que eu quero vir falar sobre isso com você hoje, entendeu? Então, a primeira coisa que faz você entrar numa preparação predatória, aquela preparação que tira a tua saúde física, a tua saúde mental, a tua saúde espiritual, é restrição de sono. Segunda coisa, o uso de substâncias sem indicação, né? Ritalina, Venvance, remédio para dormir. Terceira coisa, e terceiro erro que eu cometi lá atrás, que você não pode cometer, que me levaram a uma preparação predatória, que podem te levar a uma preparação predatória. Abrir mão da tua atividade física. Abrir mão da tua atividade física. Quem aqui vai na academia pelo menos 3 vezes na semana? Comenta aqui no chat pra mim, sim ou não? Quem aqui vai na academia pelo menos 3 vezes na semana? Comenta aqui no chat pra mim, sim ou não? Comenta pra mim aqui no chat, sim ou não. O exercício físico não é só estética. Não é só estética. O exercício físico, ele mantém o teu corpo alimentado, o teu corpo sinalizado para atenção, o teu corpo disciplinado. Tem toda uma liberação hormonal envolvida que não cabe a gente entrar no detalhe aqui, mas que te mantém mais focado, te mantém mais disposto, te mantém com sono melhor. Aí, ó, a Thaís falou: vou, mas confesso que quando chega a semana de prova não chego nem perto. Mas é um período, né, tá? É um período. Agora, o que acontece em ano de preparação com as pessoas? Aquele foco absurdo e absoluto somente em estudar para residência faz com que muitas vezes esse exercício físico seja deixado de lado.
Então a pessoa fala, não, se eu for para academia eu vou perder um tempo que eu deveria estar estudando. Quando na realidade esse tempo na academia está fazendo um bem que vai aumentar o foco, que vai aumentar a disposição, que vai aumentar a retenção de conteúdo. Mas essa neura de achar que meia hora de academia vai tirar o desempenho, que meia hora de academia vai tirar o estudo que mudaria a vida dela, essa mania de achar que a nossa vida é resumida a estudo que faz com que essa pessoa deixe o exercício físico de lado. E aí o que acontece? Saúde física, mental, fica para trás. E no começo do ano isso não é sentido, né? No começo do ano, essa falta de exercício físico ela não é sentida, mas com o passar do ano, cada vez mais isso vai tomando espaço, isso vai mostrando a sua cara, isso vai mostrando que, puxa, eu não devia ter deixado isso para trás. Você começa, por exemplo, a engordar e aí você começa a se sentir mal, porque, por exemplo, de repente você começa a ter refluxo e você começa a dormir pior à noite. De repente você começa a roncar à noite porque você ganhou peso. De repente, simplesmente pela estética que você gostava antes quando você ia na academia, agora você não é mais tão satisfeito, né? Você se sente, desmotivado. Caramba, eu tô abrindo mão de tudo para eu poder estudar aqui. Manter uma rotina de exercício físico vai além da estética. É isso que mantém a tua cabeça no lugar para que você continue estudando no dia a dia, com afinco, com foco, com disposição. E muita gente deixa isso de lado, para trás, no ano de preparação. É por isso que uma das perguntas que eu faço sempre que os nossos alunos dentro da mentoria perguntam, Thiago, posso aumentar minha meta aqui da semana? Já acabei tudo antes. Eu sempre falo, você está treinando pelo menos 3 vezes na semana. Idealmente todo dia. Nem que seja meia hora. Você está conseguindo colocar isso em prática? Ah, não tô. Então vai para academia, vai correr, vai fazer alguma atividade física. Ah, não, eu tô. Então beleza, vamos intensificar nos estudos. Porque é essencial. É essencial. É essencial. Então aqui a gente falou de alguns elementos da preparação predatória, né? Vamos só recapitular rapidinho. Restrição de sono. Uso de substâncias sem indicação, Ritalina, Venvance. Parar de fazer atividade física. E é óbvio que não tem como a gente falar sobre parar com a tua vida social. Aqui eu não estou falando que você deve sair de sexta a domingo todo dia, o dia todo para curtir. Não, mas eu estou falando, poxa, um almoço, uma janta que seja, você se juntar com as pessoas que você gosta para poder espairecer um pouco a cabeça, para poder bater um papo, para poder jogar papo fora, para poder falar besteira. Você poder ter um único período desse que seja na tua semana é essencial. É essencial. É essencial. Você sabe que existe um estudo de Harvard que eles acompanharam pessoas por mais de 80 anos aí até hoje, né? Tentando buscar o que estaria intimamente ligado à felicidade. A felicidade. E o que eles descobriram ao final de toda essa pesquisa, né, é que o ponto essencial de uma pessoa que viveu sua vida feliz é a qualidade das relações interpessoais que ela tinha. É a qualidade das relações interpessoais que essa pessoa tinha. Ou seja, quantos amigos de qualidade ela tinha. Qual era a qualidade do casamento dessa pessoa. Tudo isso ditava o quão feliz ela seria até o restante da vida dela. Agora me diz, por que você tem que ser infeliz no teu ano de preparação? Por que você precisa se isolar de todo mundo no teu ano de preparação? Não precisa. E ter esse respiro no teu final de semana, ter aquela sensação, quando você começa na segunda-feira, que quando chegar a sexta você vai ter aquele respiro, aquele momento para poder encontrar teus amigos, para poder tirar um pouco a cabeça disso, para poder relaxar um pouco, ter esse vislumbre desse momento para relaxar no final de semana, faz você durante a semana falar, deixa eu dar o gás aqui, porque eu sei que no domingo, no sábado eu vou descansar. Então deixa eu estudar certinho aqui durante a semana. Agora, se você nunca tem um momento para encontrar essa galera, se você nunca tem um momento para bater esse papo, se você nunca tem esse momento de relaxamento, a tua rotina inteira é pautada em, eu nunca vou descansar.
E aí você vai a semana toda assim, né? Pô, deixa eu ir fazendo aqui, mas eu também não posso me cansar muito agora, porque eu não vou ter um momento de descanso, então eu vou assim. Quando na realidade, a rotina deveria ser intensidade e pressão durante a semana, para no final de semana pegar um dia ali para você poder descansar, para você poder relaxar. E esse foi um grande erro que eu cometi durante o meu primeiro ano de preparação, por exemplo. Deixei tudo para trás. Deixei meu sono para trás. Achei que eu poderia depender de coisa externa para me dar foco, para me dar disposição. Larguei meu exercício físico para trás. Parei de encontrar as pessoas, os meus amigos, parei de encontrar. Larguei minha vida social para trás. Larguei. E a quinta e última coisa que te conduz para uma preparação predatória é abandonar a tua parte espiritual para trás. E aqui eu não estou falando de religião, tá? Não me importa a tua religião. Estou falando da parte de espiritualidade. Seja essa tua espiritualidade ligada a alguma religião, e você deixar de ir na missa, você deixar de ler a Bíblia, você deixar de fazer tua oração noturna que seja. Seja essa tua espiritualidade fazer uma meditação no dia, por exemplo. Deixar isso de lado, num ano de preparação, faz com que você perca a tua saúde mental, a tua saúde física e a tua saúde espiritual. E eu deixei isso durante o meu ano de preparação. E se vocês bem perceberam e viram que essa foi uma das minhas metas esse ano, é porque eu larguei tanto isso para trás nos últimos anos que eu estou começando a galgar esse caminho de volta de novo. E hoje eu consigo ver o quão bem isso tem me feito, entendeu? Então não tem como eu vir falar para você sobre preparação predatória e não falar sobre isso. A parte de espiritualidade, a parte de retornar, a parte de se reabastecer, te preenche, te dá disposição para voltar na semana seguinte. Te dá aquele ponto de vista sobre algumas situações que você sozinho muitas vezes não conseguiria ter. Te traz algumas respostas que você não conseguiria encontrar sozinho. Então a pessoa que entra numa preparação predatória é aquela pessoa que está deixando todas as áreas da sua vida para trás enquanto se prepara para a residência. Isso custa saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Quais são as coisas que conduzem uma pessoa pelo caminho da preparação predatória? Negligenciar a necessidade de sono. Dormir 3, 4, 5 horas por noite. Uso de substâncias sem indicação, Ritalina, Venvance. Sim, estou falando sobre isso aqui agora. Deixar a atividade física para trás. Parar de malhar, parar de correr, parar de fazer qualquer exercício físico que você goste. Parar de ter sua vida social, parar de encontrar seus amigos no final de semana, parar de encontrar tua namorada com frequência, parar de ver tua família ao longo do ano. Deixar sua espiritualidade para trás. Se você cometer esses 5 erros, eu te garanto, enquanto você pensa que você está deixando mais tempo para você estudar, esse mais tempo para você estudar está rendendo muito menos. E uma hora a conta vai chegar. É por isso que a gente tem que cortar isso pela raiz desde já. Porque quais são os 5 hábitos que você deve cultivar então, para que você não tenha uma preparação predatória? Organiza a tua rotina para você dormir no mínimo 6 horas por noite. 6 horas por noite. Isso quer dizer que sim, você pode dormir às 11 horas da noite e acordar às 5 horas da manhã. Um tempo ideal para um adulto dormir é de 6 ali a 8 horas, se você não for um dormidor longo, mas aí é algo mais específico de neurologia, do sono, né? 6 a 8 horas ali você precisa dormir por noite. Certo? Organiza a tua rotina para isso acontecer. Um pouquinho, não consigo, demora para pegar no sono. Tira a tela no período noturno. Tira a tela 1 hora antes. Começa a ler um livro ali para induzir o teu sono.
Cultivar um bom hábito de sono é essencial para que você descanse, para que você sedimente melhor a tua memória a longo prazo que você aprendeu. É essencial para que você tenha foco, é essencial para que você esteja descansado, é essencial para que a sua percepção de esforço ela seja menor. Então você cultiva resultados maiores, mas sente que não está se esforçando tanto assim, que está bacana, que não está tão demandante para você. Qual é o segundo hábito para você não cair numa preparação predatória? Cara, não cai nessa de remédio para desempenho. Se você não tem TDAH, se você não tem indicação para tomar Ritalina, Venvance, não tome. Você está procurando a resposta no lugar errado. Isso vai te dar crise de ansiedade, vai te dar crise de pânico, vai te deixar estressado, vai te dar tantos outros efeitos colaterais. E não vai te dar o resultado que você quer. Não vai. Qual é o terceiro hábito que você deve cultivar para não cair numa preparação predatória? Cara, treina. Faz exercício físico. Vai correr. Vai pedalar. Pelo menos meia hora 3 vezes na semana. Idealmente, 5 vezes na semana. Que seja meia hora, que seja um treino curto, que seja mais sucinto. Mas você precisa desse momento para você reenergizar. Para teu corpo despertar. Você precisa disso. Você precisa disso. E tem aquele conceito da Barbara Oakley, né? Que grande parte do aprendizado de um tema vem quando você não está pensando nele. Quando você está fazendo exercício físico, as coisas vão se reorganizando no teu subconsciente. Terceiro hábito que você deve ter dentro da tua rotina de estudo para não cair numa preparação predatória é cultivar essa rotina de exercício físico. Quarto hábito que você deve cultivar na tua rotina para não cair numa preparação predatória, tenha um dia off de estudos. Tenha um dia de lazer, tenha um dia de social, tenha um dia de você fazer um churrasquinho no final de semana. Encontrar teus amigos. Tenha um dia para fazer isso. Vai ser sábado, vai ser domingo, é você que escolhe, mas tenha um dia para você descansar. Não é perder tempo isso, é se reabastecer, é o pit stop. Quinto hábito para você não cair numa preparação predatória, então cuide da sua espiritualidade. Vai na missa se você tem alguma religião. Se você não tem, medita. Cuida da tua parte espiritual. Porque isso te faz manter a cabeça no lugar. Isso te faz manter a cabeça no lugar. Então, revisando os 5 atos que você deve ter para não cair numa preparação predatória. Primeira, dormir bem. Segunda, não tomar medicação sem indicação. Terceira, atividade física. Quarta, um dia off pelo menos por semana para você cuidar do teu social. E quinta, cuidar da tua espiritualidade. Depois que eu percebi isso, no meu segundo ano de preparação, eu passei a ganhar mais grana nos plantões que eu dava. Eu perdi 10 quilos. Eu voltei a ver meus amigos. Voltei a cuidar melhor do meu relacionamento. E eu passei na prova no final do ano. Quando no ano anterior, quando eu deixei tudo isso de lado, o que eu fiz? Não tive sucesso. Será que é coincidência? Será que é coincidência? Ou será que existe um componente maior dentro de uma preparação que te deixa preparado para render, que te deixa preparado para focar? Coloque em prática e comece a ver os resultados que vêm disso. Coloque em prática e comece a ver os resultados que vêm disso. Pessoal, seguinte, amanhã, live diária 5h55, mesmo bate-horário, mesmo bate-local aqui no Instagram, a gente vai bater um papo importantíssimo, tá? E lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso evento, as chaves da aprovação vai acontecer no dias 23, 24 e 25 de janeiro, numa sala fechada no Zoom, onde eu vou te mostrar como usar todas essas chaves para buscar a tua aprovação na residência médica, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, uma boa terça-feira a todos.